Boa tarde a todos. Boa tarde, nosso doutor, juiz federal, Arthur César de Souza, coordenador científico do evento, a quem agradeço a deferência ao Tribunal de Justiça, e aqui trago as primeiras palavras do nosso presidente, Luiz Guilherme Gomes, que traduz na nossa presença o enorme apreço por todas as entidades, em especial TRF4, e a este convite tão gentil e tão proveitoso que nós temos nesses 2 dias de estudos. Então, cumprimentando aos senhores, também cumprimento a todos que fazem parte desse trabalho, os senhores funcionários, os senhores que nos deram esta acolhida tão bonita, aos senhores alunos, aos senhores colegas, desembargadores, juízes, advogados, que mostraram que a cidade de Londrina, que tive a satisfação de aqui residir por 1 ano em Idos, quando trabalhei na comarca de Cambé, continuam com o sorriso no coração, a alegria na alma e esta delicadeza com todos que acorrem a esse chão, que saem daqui não querendo que essa terra vermelha os deixe, porque pulsa como o coração da amizade. Eu agradeço imensamente e, com essas palavras, dando início aos últimos trabalhos desta tarde, em continuidade, anuncio a conferência de encerramento no título A Formação Humanística do Magistrado sob a Perspectiva Filosófica, a ser proferida pelo excelentíssimo senhor desembargador Lédio Rosa de Andrade, cujo currículo resumido peço licença para ler. Mestre em Direito pela Universidade Federal de Santa Catarina, pós-doutor em Direito pela Universidade de Barcelona, doutor em Filosofia Jurídica, Moral e Política pela Universidade de Barcelona, mestre em Direito pela Universidade Federal de Santa Catarina, professor da Universidade Federal de Santa Catarina e desembargador no Tribunal de Justiça de Santa Catarina. Tenho a honra de passar a palavra ao excelentíssimo desembargador Lédio Rosa de Andrade. Seja muito bem-vindo. Eu gostaria de iniciar esta conversa com vocês agradecendo profundamente o convite que recebi para voltar aqui em Londrina e conversar com todos vocês, vindo da Associação dos Juízes Federais. Agradeço as palavras gentis da desembargadora Lenice, colega de trabalho aqui do Estado vizinho, que eu tenho a satisfação de conhecer, também a presença do juiz federal Arthur César, e dizer que, para mim, sempre é uma honra poder voltar aqui nesta cidade, ver como cresce rápido, incrível, da última vez que eu vim, não faz muitos anos para hoje, e dizer que o tema que me foi proposto falar sobre a formação humanística do magistrado sob a perspectiva filosófica, normalmente é um tema não muito interessante, não muito querido pelos alunos e pelo jurista em geral. Eu lembro quando eu dava aula numa universidade no sul de Santa Catarina, na cidade de Criciúma, e era um curso que tinha um viés filosófico mais crítico, e os estudantes, quando de campanha para o diretório central dos estudantes e o centro acadêmico, melhor dizendo, do direito, e também para o Diretório Central do Estudante, mas para o Centro Acadêmico de Direito, fundamentalmente, eles colocaram várias faixas na universidade dizendo menos filosofia e mais direito. Esse era o móvel da campanha, porque era um grupo contra a direção da faculdade, que, segundo eles, botava muita filosofia, ficava perdendo tempo discutindo filosofia e não estudava direito.
Claro, compreensível a postura dos alunos neste mundo moderno, em que, ao contrário de quando eu estudava, que muito poucos alunos gostariam e queriam, na época, fazer concurso, hoje acredito que está sempre acima de 90% dos alunos que querem fazer concurso. Quem aqui não quer fazer concurso, para os que já fizeram? Tem alguém aqui que não vai fazer concurso quando se formar, dos estudantes presentes? Pouquíssimos, 3. Então, hoje, é óbvio que quem quer fazer concurso espera dos professores que ensinem aquilo que cai nos concursos. E o que cai nos concursos são, normalmente, memorizações sobre o conteúdo do direito positivo vigente. Isso é tão grave, né, que o próprio COMPED, que é digamos assim, os cientistas do direito do Brasil, chegaram a fazer um congresso entre a dissonância que existe entre a esperança de um direito mais justo, de um direito mais humano e de uma formação mais humanística, e o contraste daquilo que se exige hoje na maioria das universidades e nos concursos, fundamentalmente, que faz com que os professores, quando vão dar aula de alguma coisa que não seja aquelas frasezinhas prontas para decorar, que dé com dó, dá dó, e dó, dá dó, não sei o quê, assim, que é facilitando as decorebas. Quem não faz isso dentro de sala de aula, normalmente tem dificuldade como professor. Tem gravíssimas dificuldades. Imagina um professor indicar um livro de 300 páginas de filosofia para um aluno ler, ele é literalmente posto para a rua da universidade. Então, esse é o nosso contraste do mundo moderno, né? Então, eu pensei, bom, falar sobre a formação humanista do magistrado, sobre a perspectiva filosófica. Qual é o sentido disso? E eu tomei uma opção, né? Não sei se isso agradará a todos vocês, mas a minha opção foi de abandonar o lado erudito, de querer repisar e resumir as filosofias humanistas, e eu já botei no plural filosofias, com seus autores e suas bases teóricas centrais, e passar a fazer uma análise nesta 40 minutos, mais ou menos, que nós vamos conversar, depois com perguntas, da prática disso na vida da magistratura. Porque eu sou daqueles, e aprendi isso no meu doutorado de filosofia em Barcelona, de que só vejo sentido na filosofia se ela tiver íntima ligação com a nossa vida cotidiana, com a nossa vida do dia a dia. E ela tem. Mas, lamentavelmente, os grandes filósofos, e o Congresso Mundial de Filosofia, por exemplo, é a maior ilustração disso, virou uma conversa hermética. Os filósofos se reúnem, falam para si, uma teoria super complexa, que só eles entendem, depois vão embora e o mundo continua o mundo, com guerra, com matança, e os filósofos, assim, num limbo, falando para si próprios. Não me parece uma opção importante para quem quer falar da vida, para quem quer falar do nosso cotidiano, daquilo que nós, juízes, estamos fazendo na nossa história. Então, eu optei em buscar uma análise dos fatos, de como a magistratura vem se comportando, e até chegar nas frases dos estudantes, que, quando eles dizem mais direito e menos filosofia, sem saberem, eles estão reproduzindo uma corrente filosófica. Essa ideia de que o direito não é filosofia é uma filosofia de vida, de ver o direito. Mas nós vamos chegar lá. E o importante, talvez já de início, é debater um tema que nós, juristas, talvez sejamos os maiores experts. Nós, juristas, costumamos pegar determinadas palavras e dar a elas um conteúdo máximo. Palavras que tudo dizem, palavras que tudo resolvem, palavras intrinsecamente boas, e, a partir dessas palavras, nós justificamos tudo. O próprio humanismo, né? Quando se põe aqui no título a formação humanística do magistrado sob a perspectiva filosófica, vamos pegar só a formação humanística. O que isso quer dizer? O que é um humanista? Claro, eu tenho certeza que na mente de todos vocês, se não for, por favor, digam,
que, quando se fala na formação humanística, naturalmente vem algo de bom, algo que faz o juiz melhor. Ah, esse juiz é humanista, ele é melhor do que o outro que não é humanista. Isso é o que vem automaticamente. Pode ser que alguém aqui pense diferente, mas, em regra, esta palavra humanista tem esse conteúdo. Mas, se nós formos analisar a fundo, nós vamos ver que não é bem assim. Não é bem assim. E vou dar exemplo de outras palavras que nós usamos, e tem um filósofo que também é magistrado, também foi magistrado, italiano, chamado Pietro Barcellona, que ele chama de fórmulas vazias, que são fórmulas que nós, juristas, usamos, e eu, quando falo, lembro muito, quando eu estou no exercício da profissão de desembargador em Santa Catarina, não sei se a colega aqui no Paraná vai confirmar que aqui é igual ou não, vamos ver, mas quando tem um tema polêmico, que tem uma acirrada disputa entre uma posição e outra posição, e, obviamente, cada um quer ganhar a sua posição, as palavras mágicas surgem. E as palavras mágicas, normalmente, são bem comum, segurança jurídica. Não, isso é contra a segurança jurídica. Aí todo mundo para. Não, para. Contra a segurança jurídica não é possível. E esse argumento milagroso acaba, muitas vezes, ganhando uma tese, mas, se eu for espremer como uma prova oral, o que é segurança jurídica? Essa palavra tão usada no Brasil, ninguém vai me dizer. O que é o bem comum? Se uma pessoa, um dia, me der um conceito de bem comum universal, unânime, eu acho que dou meu salário para ele por uns longos anos, sem nenhum problema, porque ele vai mudar o mundo. A verdade é que essas palavras mágicas, elas são palavras que não dizem nada, absolutamente nada, e dizem tudo, absolutamente tudo ao mesmo tempo. Porque o bem comum, nenhum juiz foi fazer uma pesquisa, ou tem algum aparelho que vai medir o que é que as pessoas pensam de bem em comum. Quer dizer, se o bem é comum, nós teríamos que ouvir a todos. E, normalmente, o que ocorre é que o juiz, quando quer dizer algo, em nome dele, João, Maria, Pedro, Joana, ele diz, não, o bem comum é isto. Mas o bem comum que ele quer que seja bem comum, não o bem comum do bem comum. Porque ele não sabe, ele não consultou as pessoas para saber o bem comum. O mesmo para a segurança jurídica. Quando um jurista fala em segurança jurídica, do que ele está falando? É segurança das pessoas terem comida, segurança das pessoas terem educação, a segurança jurídica que vai se cumprir a Constituição à risca, é a segurança jurídica que vamos cumprir o Estatuto da Criança e do Adolescente. Essas são as normas mais descumpridas do mundo. Então, o que é a segurança jurídica? Previsão, previsibilidade da decisão. Mas o que mais tem é jurisprudência conflitante? O que mais tem é jurisprudência conflitante? Determinados institutos valem por uma hora, daqui a pouquinho já não vale mais. O STJ é o campeão de mudar a súmula, dependendo dos interesses que estão em jogo. Que segurança jurídica é essa? Mas são palavras que eu tenho certeza também que, para vocês, sempre tiveram um significado certo. Duvido, estou aqui provocando vocês, duvido que a grande maioria de vocês não confiasse, ou não confie ainda, plenamente nessa tal de segurança jurídica. E, ao mesmo tempo que duvido que alguém saiba conceituar para mim claramente. Depois, no debate, se alguém fizer, eu vou agradecer muito. Bom, e a filosofia nisso? Nós temos que ver quando que essa questão humanista surge na história da humanidade. Claro, eu não vou me reportar ao mundo da filosofia grega, porque aí nós não conseguiríamos terminar no prazo que temos para falar. Substancialmente, o século XIII, o ano de 1200, é fundamental para delimitar a história do mundo ocidental. Por quê? Porque é a partir do século XIII, timidamente ainda, lógico, mas é a partir do século XIII que começa a se formar a concepção de Estado. A concepção de Estado nos termos que nós temos hoje. Até então, na alta e na baixa Idade Média, a ideia de estrutura estatal era completamente diferente do que nós temos hoje. Mas, a partir do século XIII, começa a criar
a concepção do Estado que veio a ser o Estado absolutista. Por que que esse século é importante? Porque é a partir desse século que uma nova classe social começa a ter poder de influência no mundo social, que é a burguesia. Eles começam a ter poder por quê? Porque tem dinheiro. Só que começam a ter dinheiro através do comércio, da manufatura e do comércio, mas eles não têm ascensão nos direitos juridicamente protegidos. Então, eles começam ali, aquela estrutura antiga do poder diluído nas localidades, nos feudos, começa a ter a necessidade de um governo centralizado, de um governo que se sobreponha aos poderes locais. E aqui é uma coisa muito interessante, porque os poderes locais, dos senhores feudais, eles eram administrados em nome de um direito universal, né, que era o direito sempre divino. Né? Deus sempre foi o legislador para todos os tiranos. E essa ideia nova, que inicia no século XIII, mas fundamentalmente se consolida no século XIV e XV, ela inverte isso, ela tira aquela ideia de poderes localizados em cada feudo, em cada regiãozinha, e cria o Estado no nível geral, só que aí, esse Estado absoluto, inicialmente, depois vai mudar, ele é gerido por leis não mais universais, porque aí o dono do Estado, vamos usar essa palavra incorreta, ou o rei, ou o imperador, ele começa a ter o poder de legislar. E, para montar o Estado centralizado, uma coisa foi, e ainda é, absolutamente necessária, que é a burocracia. Não existe Estado sem burocracia. E nós, juízes, nos termos modernos, né, juízes jurídicos, porque os juízes de Atenas, né, o julgamento de Sócrates, não foi feito por juízes como nós, atuais, juízes burocratas. Era outra concepção. Não havia o direito autônomo como uma estrutura de saber autônomo, era o direito e a filosofia misturados. Quer dizer, a partir do século XIII, e depois, muito solidamente, no século XIV e XV, o Estado centralizado passa a produzir o seu próprio direito, mesmo que legitimado no direito natural, não estou discutindo, mas essas legislações não ficam mais ao sabor de cada senhor local, e esses novos administradores da vida pública começam a administrar, não sozinho apenas, mas através de uma burocracia. E essa burocracia, ela começa a estruturar os primeiros juízes. Bom, nesta época é quando se começa a falar em humanismo, o humanismo renascentista, o humanismo da Renascença. Em termos de humanismo, a filosofia, acho que as divergências não são muitas, apesar de havê-las, mas o humanismo se divide em duas partes fundamentais. O humanismo renascentista, que foi aquele movimento filosófico que veio combater a ideia teocentrista da Idade Média, que centrava toda a vida social na ideia divina, e os humanistas renascentistas passam a querer centrar, sem abandonar a ideia de Deus, mas passam a centrar o seu pensamento na pessoa humana, no humano. Por isso vem se falar de humanismo. Um lado, então, o humanismo renascentista, que é complexo. Há autores, inclusive, que dizem que é impossível chamar de humanismo porque não havia uma coerência filosófica entre todos os autores daquela época, mas a grande maioria aceita conceituar de humanista este movimento renascentista. Por quê? Porque ele tem uma grande divergência do pensamento anterior, que é retirar a visão teocêntrica e passar para uma visão centrada no ser humano. E, a partir disto, né, pode-se chamar de humanismo todas as correntes filosóficas que trabalham, que se elaboram a partir de uma concepção de ideal humano. Então, existe o humanismo católico, existe o humanismo ateu,
existe o humanismo capitalista, existe o humanismo socialista, existe o humanismo capitalista. Não existe um humanismo universal. E eu estou dizendo isso para tirar o vício de nós, juristas, influenciadíssimos que somos pelo pensamento ocidental cristã, de criar essas palavras mágicas, metafísicas. Não existe bem comum que não esteja relacionado a uma ideia econômica, social e política. Não existe segurança jurídica que não esteja ligada a uma ideia econômica, social e política ideológica. Não existe humanismo que também não esteja ligado a uma ideia econômica, política, ideológica. E digo mais, não existe uma ideia de ordem, que é uma coisa que todos aqui querem ordem. Alguém aqui prega uma sociedade em desordem? Todo mundo quer ordem. Nós, juízes, prendemos preventivamente, e não sei se você sabia, o Brasil é o terceiro país que mais prende do mundo. Todo mundo diz que no Brasil não se prende, né? Que injustiça. Nós, juízes brasileiros, somos os juízes que mais prendemos no mundo. Só perdemos para a China e para os Estados Unidos. E não só prendemos, aí eu acho que nós somos campeões, nós somos, metade dos nossos presos são presos preventivos. São presos preventivos, ou seja, presos que a lei prevê excepcionalmente o desrespeito ao princípio da inocência e se permite a prisão antes de uma sentença penal condenatória. Metade dos presos brasileiros são preventivos. E essas milhares de pessoas, normalmente, quase sempre, nem todos, mas quase sempre são presos em nome da ordem. Também não se diz que ordem é essa. Porque não existe uma ordem metafísica acima do bem e do mal. Já vamos ver. Então, vejo que esta primeira noção de humanismo, que foi o humanismo do Estado absolutista, que já é um paradoxo, né? Um Estado absolutista humanista, ele geria o direito praticamente a partir do direito penal. Não havia direito das pessoas, direito dos cidadãos, né? Era uma estrutura de absoluta hierarquia, duas classes, o clero e a nobreza tinham todos os privilégios, e os plebeus não tinham direitos nenhum, quando muito, de não serem exterminados assim, sem nenhum motivo. E apesar de ter a filosofia humanista, mas toda a estrutura do direito do século XV e do século XVI, ela foi feita através de uma filosofia de um livro só. Veja como é importante escrever, como é importante pensar. Uma pessoa, um filósofo, um religioso alemão, que agora me escapou o nome, ele escreveu um livro chamado Malleus Maleficarum, que, em português, do latim, se traduz o Martelo das Bruxas. Este livro se espalhou pela Europa inteira, e os juízes da época, os primeiros juízes já dentro da burocracia do Estado, o aplicaram como Código Penal, Código Civil, Código de Processo Penal, enfim, como a norma básica da estrutura jurídica daquela época. E o que isso resultou? Numa verdadeira e real caça às bruxas. Se estima que 60 mil mulheres foram queimadas vivas nesse período, nada menos, nada mais de 60 mil mulheres. Era um direito direcionado contra a mulher, né, contra a ideia de sexualidade, e muitos homens morreram juntos, não matava só a mulher, mas fundamentalmente mulher, e isso geriu todo o direito europeu e veio parar aqui, no Novo Mundo, Estados Unidos e etc., através deste único livro. Bom, isso foi o início do humanismo. Veja que o humanismo renascentista ele coexistiu com o Estado absolutista e com o livro Martelo das Bruxas, que instituiu o direito como um verdadeiro horror, como um verdadeiro genocídio, como um verdadeiro sistema legal de matança, cuja prova fundamental, essencial, era a tortura, legalizada, documentada, teorizada. Havia teoria do direito de como localizar uma bruxa, de como processá-la através da tortura e depois de como queimá-la.
né? A epilepsia, por exemplo, bruxa. Dava um ataque epilético, era processada, torturada e, obviamente, ia confessar. Raro é aquele que não confessa, e o que não confessa era o pior dos bruxos, porque tinha resistência à dor e não se sucumbia à divindade, então ele ia ser queimado igual, confessa ou não confessa, dá na mesma, o resultado era queimar. E os juízes da época faziam isso com a maior tranquilidade, porque era a estrutura jurídica daquele tempo. Bom, essa estrutura, para eu não me atrasar muito, ela começa a se abalar por duas coisas fundamentais. O progresso da ciência, que começa a dizer que a epilepsia não é possessão demoníaca, mas uma mera enfermidade. Então, a evolução da ciência começa a colocar meio no ridículo o Maleus Maleficarum e a filosofia iluminista. Então, desde Rousseau, passando por Montesquieu, Hobbes, está um pouco invertida a ordem, mas os filósofos iluministas. Então, os filósofos iluministas, eles começam a produzir filosofia, consequentemente, uma nova noção de direito, que não permite mais aquele tipo de Estado e, consequentemente, aquele tipo de direito e de magistrado e de concepção humanista que havia. Bom, para encurtar, o pensamento filosófico iluminista calcado totalmente na razão, ou seja, sob o ponto de vista filosófico, eu não tenho medo de dizer que os iluministas mataram Deus como a justificativa, como o grande legitimador da sociedade. No lugar de Deus põe a razão, né? E essa nova concepção de sociedade não mais absolutista e centrada na razão exige uma total transformação na concepção de Estado. Se eu estou trocando a concepção de Estado, eu vou trocar a concepção da sua burocracia, e se eu estou trocando a concepção da burocracia do Estado, eu estou trocando a concepção de juiz, de magistrado, que faz parte dessa burocracia do Estado. Bom, o Maleus Maleficarum, ele é substituído por um outro livro, novamente um livro, dessa vez escrito por uma pessoa de 25 anos apenas, que é o Marquês de Beccaria, que, com esse livro, um único livrinho, imediatamente como o outro, correu por toda a Europa, porque já havia imprensa desde o primeiro, porque o primeiro livro, Maleus Maleficarum, ele é de 1480 e alguma coisinha, mas já havia imprensa nessa época, então já pôde ser impresso e circulou. As novas concepções iluministas e, fundamentalmente, no âmbito do direito penal, o livro do Beccaria mudam completamente a estrutura do Estado e de sua burocracia. E a estrutura iluminista, que é a estrutura que nós vivemos hoje, com transformações, obviamente, ela parte de um raciocínio completamente diferente. Primeiro, que eles estavam assustados com o Estado absolutista, que massacrou, literalmente, um genocídio, as liberdades individuais e matou livremente por séculos. Bom, então, a filosofia iluminista, ela primeiro traz uma concepção muito forte de liberdade individual, liberdade, fraternidade e igualdade, são as três palavras-chave da Revolução Francesa, que foi um marco, mas a Revolução Inglesa, por exemplo, anterior, talvez tenha sido até mais importante do que a francesa, não sei dizer, mas a francesa que ficou como realmente o emblema disso, e nós tivemos um novo Estado, não mais aceitando penas cruéis, não mais aceitando tortura como forma de processo e criando os direitos individuais. E os juízes, a concepção de magistratura passa a ser diferente. Porque, filosoficamente, para os iluministas, o Estado era um Estado racional. E a razão é mais uma dessas palavras mágicas, que diz tudo e diz nada ao mesmo tempo. Se eu perguntar para você, o que é a razão humana? É destruir o ar, é poluir a água, é fazer guerra. O mundo vive em guerra desde que surgiu.
nós estamos destruindo a natureza, botando em risco a nossa sobrevivência. Isso tudo é natural. Quer dizer, uma pessoa que fica apreciando a natureza é capaz de ser preso por vagabundagem, um cara que está cortando árvore para ganhar dinheiro vai ser titulado como empresário do ano. Isso é racionalidade? Não existe racionalidade também desvinculada de uma proposta política, econômica, ideológica. Todas as palavras mágicas sempre estão adjetivadas com uma ideologia, com uma teoria econômica, com uma teoria política e com uma teoria social, todas elas. Mas se criou a ideia de razão, e essa ideia de razão parece muito óbvia. Antes também era óbvia. Se Deus era todo-poderoso, por certo, ele faria uma sociedade correta. E era correto queimar as bruxas, porque elas poderiam evocar o demônio e colocar em risco a sociedade. Na nova concepção, onde Deus não legitima mais nada, sob o ponto de vista político, a razão é o motivo de tudo. Ora, e o que é uma sociedade racional? Quando eu falei para vocês no início, o humanismo não dá uma ideia de juiz melhor, de juiz bom em relação ao outro? Dá. Mesmo que, se tu for estudar, a gente vê que não é bem isso, mas dá essa ideia. Bom, a razão também dá a ideia de tudo certo, por mais que a gente esteja destruindo tudo e colocando em risco a própria sobrevivência da espécie. Mas a ideia de razão fala, não, a sociedade é racional. Bom, o homem racional, pelo processo da própria razão, ele sabe o que é certo, ele sabe chegar ao justo, ao certo, ao correto, ao progresso e ao desenvolvimento de todos. E uma sociedade racional, em si, ela é boa. Em si, ela não tem conflito. Mas ela, como um corpo humano, ela pode ter um descontrole. Porque a gente tem um corpo são, mas pode ter uma dor de barriga, uma dor de cabeça. Né? E com essa ideia organicista, se cria nova concepção de magistrado dentro da burocracia do Estado, que é o seguinte: o Estado é racional, ele é bom e ele sozinho vai ao progresso, à paz, ao desenvolvimento. Mas pode ocorrer micros conflitos. E cabe ao Poder Judiciário consertar o microconflito, como um remédio conserta uma dor de barriga, para restabelecer a harmonia geral da sociedade racional. Tanto que vocês que estão ainda na graduação, seguramente estão estudando o que eu, a minha colega, todos os magistrados aqui presentes estudaram, folhas e folhas, tintas e tintas, para descobrir se uma árvore que cresce numa fronteira de dois imóveis, se a árvore do imóvel X ultrapassa o limítrofe e cai a fruta do outro lado, e quem é a fruta? Antigamente se falava de Tício e de Caio, eu não sei quem é que eles usam hoje, ainda continua com Tício e Caio, não? São os mesmos? E se fala 10, 20 folhas, nas provas de magistratura, se pergunta isso como a coisa mais importante do mundo, né, com 30 milhões de crianças passando fome, com o país queimando ônibus em Florianópolis a toda hora, que não se pode mais sair na rua, o concurso quer saber de quem é a fruta, se é de Tício ou se é de Caio. Por quê? Porque é a concepção filosófica de que nós, magistrados, estamos aí para resolver os micros conflitos e restabelecer a sociedade racional, que por si só é racional. A filosofia iluminista não admite a sociedade em si em conflito, porque para eles ela é racional. E o que é racional é antítese do conflito, porque senão não seria racional. Então, nós, magistrados, hoje, nós participamos do mundo, nós temos muitas vezes angústia, nós temos muitas vezes tristeza, porque por mais que na magistratura tenha muitas pessoas arrogantes, umas pessoas que se acham a última bolachinha do pacote, a grande verdade é que a estrutura do país, isso não é problema brasileiro, não passa pela mão dos magistrados. Nós, magistrados, não temos, nem o Supremo, não tem como, por exemplo, alterar as políticas macroeconômicas do governo. Não tem como alterar os pactos com o FMI, com o Banco Mundial, que causam milhares e milhares de consequências terríveis para a sociedade. Nós não temos como intervir nas políticas públicas. Quer dizer, o que nos cai é o conflito. Mas que conflito? Os conflitos que não alteram a estrutura, a base econômica da sociedade. E aí que é o grande conflito da magistratura. Por quê? Porque este mundo iluminista criou primeiro o Estado liberal clássico, que é uma concepção filosófica.
embasada no utilitarismo, que é uma concepção filosófica, e economicamente no capitalismo, que é uma teoria econômica. Só que este mundo liberal clássico levou a Europa à beira da destruição. Guerra, Primeira Guerra, revoluções, o comunismo surgiu com uma nova concepção de humanismo e deixou não sei quantos milhões de mortos com essa nova concepção do humanismo, mas onde o comunismo tomava conta, tomava o poder, matava, assim como os burgueses mataram quando tomaram o poder na França, isso é uma coisa que eu pulei, mas é importante. Quando o projeto filosófico iluminista ganhou e criou um direito racional, eles matavam milhares de pessoas por mês, em processos sumários, executados não mais com a fogueira, mas com a guilhotina. Quer dizer, o racionalismo iluminista fez um direito, obviamente vinculado aos interesses políticos de quem ganhou o poder, que não queimava na fogueira, mas usava métodos sumários, racionais, sumários, de defenestrar o inimigo. Depois, quando os bolcheviques mataram a família real, os burgueses, que eram aliados da família real, disseram, mas que desumanos eles são. Disse, mas o que eles fizeram poucos anos antes? Exatamente a mesma coisa. Toma o poder, mata o inimigo. E foi o que Che Guevara fez em Cuba. Exatamente a mesma coisa. Por isso que eu não defendo nenhum deles. Por isso que eu não defendo nenhum deles. Como é que estamos de tempo? Então, eu vou tentar concluir. Então, vamos voltar ao Brasil. O Brasil, isso tudo demorou, porque o nosso martelo das bruxas entrou aqui no século XVIII. E os nossos colegas magistrados, tardiamente, adotaram o humanismo iluminista e mantiveram, por muitos anos, o humanismo renascentista. Eles condenaram e executaram à morte várias pessoas, por exemplo, que eram abolicionistas, que lutavam contra a escravatura. Um dos nossos maiores heróis nacionais não é o Tiradentes? Quem é que mandou matar Tiradentes? Foi um juiz de direito. Nós, magistrados, não gostamos de lembrar dessa história, porque fica ruim para nós. Mas foi um juiz de direito, porque a racionalidade daquele tempo era assim. Só que nós não fizemos, por exemplo, o que ocorreu na Europa, que os juízes do Hitler acabaram sendo julgados, através do julgamento de Nuremberg. E, obviamente, a defesa deles, tem um filme brilhante sobre isso, que eu aconselho todo mundo a ver, era a desculpa de sempre. Eu sou juiz, minha função é cumprir a lei. Bom, devia ser condenado, ou não deviam ser condenados os juízes que mandaram os judeus para os campos de concentração, que mandaram as crianças, mulheres serem queimadas vivas. Fica aí a história para dizer. E o nosso colega que mandou matar Tiradentes, vamos julgá-lo hoje? Inclusive na memória, já que ele já está falecido, ou vamos deixar assim que é melhor? E o que nós estamos fazendo hoje? E o que nós estamos fazendo hoje? Há um vídeo que qualquer um de vocês olha no YouTube, que se chama O Grito das Prisões, feito pela Câmara de Deputados. Então, não é por nenhum partido de esquerda, nem nada. Olhem aquilo ali. Quem é que põe aquela gente naquelas condições na cadeia? Somos nós, juízes. Não é um crime contra a humanidade, os presídios brasileiros, tirando as cadeias federais, que são muito diferentes, que são 5 no Brasil só? Em termos de direito, aí já não no penal, permitir que milhares de pessoas não tenham que comer, não é um crime contra a humanidade, não é um crime que ofende ao humanismo? E o que é que nós, juízes, podemos fazer em relação a isso? Vamos continuar negando que nós, quando citamos essas palavras mágicas, ordem, segurança jurídica, bem comum, espírito legislador, e essas coisas todas, nada mais estamos fazendo que legitimando uma determinada estrutura política, econômica e social? Vamos continuar fazendo isso? E a posição dos juízes, eu já vou encerrando para a gente poder debater um pouco, ela é muito ingrata. E talvez no mundo moderno esteja mais ingrata de tudo, porque, sob o ponto de vista ideal, os grandes
humanismo caíram todos, né? Todas as ideias românticas, marxistas e socialistas, o mundo real, por mais bonita que no papel sejam, acabou levando para tiranias e novas revoltas. O mundo capitalista, de sua vez, ele, até hoje, o que tem conseguido é diferenciar as pessoas, permitindo poucas se beneficiar da estrutura de serviços e bens do país e muitas ficarem na miséria. Aonde melhorou muito a vida das pessoas foram na social-democracia, que o Estado se agigantou, não chegou a reproduzir o Estado absolutista, mas é um Estado anti-Estado liberal, mas faliu. A Europa está falida. A Alemanha se sustenta, a França um pouquinho, mas a ideia filosófica da social-democracia hoje está em crise, no que se chama pós-modernidade. Então, nós, juízes do Brasil, no nosso país, que nunca foi uma social-democracia, mas que tem leis sociais-democratas, tem uma Constituição social-democrata, e exatamente por isso que ela é descumprida. Por que se descumpre literalmente no Brasil a Constituição da República, artigo 5º, fundamentalmente? Por que se descumpre o Estatuto da Criança e do Adolescente? Por que se descumpre, mas isso rigorosamente, a Lei de Execuções Penais no Brasil, todos os dias e todas as horas? Porque são leis de cunho social-democratas, e nós não temos uma economia social-democrata. Então, o que fazer o juiz para que tenha, né, voltando à pergunta, a formação humanística do magistrado sob a perspectiva filosófica? Eu concluo dizendo, não existe, sob meu ponto de vista, pelo menos, uma perspectiva filosófica que não seja na praxis, que não seja na sua atuação real. E o direito permite ao magistrado vários tipos de postura. Você pode ser um magistrado que lute, que labore, que trabalhe para fazer valer os direitos sociais, econômicos previstos nas nossas leis básicas, inicialmente a Constituição da República, e com isso você vai ter que, em muitos momentos, decidir contra a ordem estabelecida, retirar da ordem estabelecida esse pressuposto de bondade que ela não tem, e, com isso, tentar inverter esta ordem posta. Ou você pode seguir com aquele mesmo discurso dos juízes nazistas, de que a função do juiz é cumprir a lei, como se realmente cumprisse a lei. Porque é gozado. Porque os juízes, como os estudantes de Criciúma, que não querem filosofia e querem mais lei, que dizem que tem que cumprir a lei, são exatamente os juízes que não cumprem a Constituição, o Estatuto da Criança e do Adolescente e a Lei de Execuções Penais, por exemplo. Então, veja que se há a opção de que lei quer escolher e de que lei não se quer, que lei quer se cumprir e que lei que não se quer cumprir. Então, essas são as palavras introdutórias, e eu acho que ser humano hoje, como magistrado, não é se filiar a uma corrente filosófica qualquer, nem ao último existencialismo de Sartre. Não é só isso. Eu acho que ser humano hoje é fazer do pouco que nós temos de poder na mão uma luta constante por transformação social para que nós tenhamos uma democracia não apenas formal, mas, acima de tudo, uma democracia material em que milhares e milhares de pessoas não vivam na total exclusão e na total miséria. Muito obrigado. Estamos num condomínio aqui de microfone. O que dizer de 40 minutos tão iluminados, numa revoada que temos a elogiar passar por tanto tempo, tanto pensamento em tão pouco tempo, onde se falava da velocidade. E aqui nós tivemos hoje a demonstração de que, na velocidade certa, os pensamentos fluem e se iluminam. E nós lhe agradecemos imensamente, tomo a liberdade de dizer em nome de todos da organização, e especialmente
desta, porque quando se pensa magistratura, e começamos esse evento com a Escola de Atenas, quando se pensa magistratura, transformação social com democracia, e estudamos, e é tudo tão lindo, tão maravilhoso, tão sonhador, se vai, inicia a carreira sempre com um intenso desejo de que tudo se possa concretizar dentro dessas ideias de uma harmonia social, e quando se vai dividindo, e se vê que as bruxas modernas estão soltas. E que as bruxas modernas matam pela saúde pública que um juiz não pode interferir. E se adotam campanhas como esta do Outubro Rosa, que se passa hoje, e que eu tomo a liberdade de registrar, onde se perdem, não 62 milhões de bruxas, mas a falta de prevenção e de informação mata em igual dimensão. Dentro disso, eu gostaria de fazer 2 observações, porque não me sinto em condições de questioná-lo, porque muito teria a querer ouvi-lo horas e horas. Mas lembro que os juízes alemães têm, em frente ao seu fórum, na cidade de Hamburgo, um 1933 imenso, imenso, os 4 números, numa imensa muralha que fecha a visão do fórum, como uma expiação de sua omissão, de sua dor, que não terá fim e não há resolução e nem cumprimento, porque se omitiram. E nessas omissões, fico pensando no nosso espectro de atuação, quando o senhor fala no grito das prisões, quando se vê o holocausto brasileiro, onde nós, juízes, não estamos vendo para onde vão os interditos de saúde mental, depósitos de gente pelada, pelada de alma, sem vestes e sem trato, e que isso está aí denunciado e que não se vê. E aí ficamos fechados nos gabinetes, atolados de processos repetitivos que engessam o nosso pensamento para que as demandas sociais não sejam vistas. E quando é que são vistas? Quando vem uma ordem da OEA, da ONU, goela abaixo, trazendo uma lei da violência doméstica, que faz competência híbrida, civil e crime, e que é uma solução imediata, e que não estou aqui a criticar, ao contrário, mas porque não é uma criação nossa. Porque veio, porque seria uma retaliação econômica. E eu pergunto, onde estavam os juízes e onde estamos nós? Então, estudar o nosso povo, estudar as nossas demandas, estudar o porquê das nossas demandas, nós precisamos tempo, mesmo nessa velocidade. Nós não somos burocratas. Eu agradeço imensamente ter ouvido isso, algo que a minha alma clama. Senão o computador nos substitui. Coloca lá, a tese é essa, qual é a decisão, pimba, não precisa mais. Nós precisamos essa nova visão, e eu me sinto honrada de poder ouvir que tais reclames não são pensamentos que fogem a um conceito bem aberto do prudente arbítrio do juiz. O que é prudente, o que é arbítrio, o que é juiz. Então, quando falamos nisso, e quando se diz isso numa audiência de conciliação, não é? Para-se um pouco, toma-se um café e diz o que é prudente agora, não é? E quem é o juiz e o que se faz. Dividir esses pensamentos e dividir essas reflexões, esses questionamentos, me sinto muito honrada, agradeço mais uma vez, e lhes digo,
o Brasil também, apesar de todas essas questões, não tem a muralha do 1933. Nós temos uma rampa de parlamento. Se não temos responsabilidade como a legislação vem, nós temos associações que podem, sim, dizer das nossas experiências e do que também a magistratura sente numa devolução do seu trabalho. Eventos como este fazem a omissão se esvair. Grande ou pequeno, grupos se entornam para este estudo. E eu já deixo aqui registrado que farei todos os esforços, professor Lédio Rosa de Andrade, para que compareça no nosso tribunal. Lhe darei forças de segurança para que se possa também, né, se pôr um pouco do nosso tempo acelerado para acelerar o nosso tempo num humanismo que realmente tenha sentido, num sentido de dar ao nosso povo o que ele quer do juiz. Ninguém acorre em quem não confia. Se a justiça está acelerada também pelo número de processos, é porque o nosso povo confia na justiça. Nós ainda não perdemos. E a tortura, que hoje já está até no Código de Doenças, né? A síndrome da pilha, que tem causado até aposentadoria de colegas por conta do pânico, do excesso de trabalho, né? Eu penso até aqui no humor negro que o processo virtual está calcado nisso, para que nós não vejamos os processos, possamos pegar um a cada um, imaginando que ele seja único. Doutor Arthur, professor, lhe passo, ou posso abrir para as perguntas? Então, devidamente autorizada, assim como tem a presidenta, eu também tenho que colocar do gênero. Não? Há alguma pergunta? Se quiserem fazer por microfone ou ao professor. Professor Arthur, deseja? Então, nestas condições, eu, mais uma vez, agradeço a todos, agradeço ao eminente professor e, então, encerro os trabalhos de presidência da conferência de encerramento, passando ao nosso professor Arthur César de Souza as palavras e a presidência para o final. Obrigado, obrigado. Agradeço muito a sua gentileza. Não, por favor, não precisa, agradeço. Ao desembargador Lédio Rosa de Andrade, reitero meus agradecimentos, agradecimento da escola, pela sua gentil possibilidade de comparecer a este nosso simpósio e pela sua brilhante exposição, instigação. E essa foi a finalidade, sim, desse curso. Não é ensinar, não é dar o caminho, mas instigar a todos nós a uma reflexão e buscar nessa reflexão aonde encontrar, talvez, uma melhor forma de nos tornarmos mais humanos nas nossas decisões. Não é fácil. Não é fácil diante, como se diz, nessa reiterada ou nesse volume de processo que nós temos, e agora onde passou, com certeza, a virtualização, onde o ser humano passa a ser virtual também. Me parece que no processo de papel ainda havia um final de resquício de ser humano. Agora, no virtual, diante do volume, talvez a minha preocupação, a preocupação de todos nós magistrados, é que não se tornem as partes também virtuais, diante desse volume, diante dessa carga. Então, a finalidade do curso, como eu disse, não foi dar solução. Foi instigar todos nós, aos estudantes, a saber aonde pesquisar, aonde começar, a buscar uma interiorização melhor para todos nós, na nossa profissão, no nosso exercício. Não viemos debater aqui casos, né? Não viemos fazer aqui nesse curso de formação junto a imagens, uma formação meramente técnica, isso nós temos diversos cursos. A finalidade, sim, foi instigar. E, se alguém não percebeu, este curso de formação também foi uma homenagem ao
nosso querido ministro Milton Luiz Pereira, né, paranaense, e que tanto nos honrou na sua concepção intelectual e ética na magistratura. Para quem não conhece Milton Luiz Pereira, já estamos na fase de encerramento, mas eu gostaria de deixar algumas palavras sobre esse grande ministro, esse grande homem, eu acho que mais que ministro, eu posso dizer, grande homem ético no exercício da magistratura, no exercício no seu humanismo, tanto como magistrado, como político. Ele é natural de Itatinga, São Paulo. Milton Pereira era bacharel em Direito pela Universidade Federal do Paraná, tendo concluído seus cursos de aprimoramento em Direito Constitucional, Civil, Penal, Processual Civil, Comparado, Penitenciário. O ministro atuou como juiz federal substituto e titular da 2ª Vara da Seção Judiciária do Paraná e como juiz do Tribunal Regional Federal da 3ª Região em 1989. Ele foi presidente do Tribunal Regional Federal da 3ª Região entre 89 a 91. Integrou o STJ em 92 até o dia em que completou 70 anos de idade. Nos 10 anos que integrou a Corte, o ministro compôs a primeira turma, a primeira sessão e a Corte Especial. Foi coordenador-geral da Justiça Federal e diretor do Centro de Estudos Judiciários, o SEJ. No SEJ, ele passou a ser, à época, a única instituição, ou seja, passou a ser, à época, a única instituição do Poder Judiciário Federal, com atribuição específica de desenvolver pesquisas. As pesquisas sobre a lei dos crimes de lavagem de dinheiro e o Atlas da Justiça Federal são alguns dos exemplos. Antes de abraçar a carreira jurídica, o paulista radicado no Paraná integrou o Exército Brasileiro e administrou a cidade de Campo Mourão, que para quem não conhece, é uma cidade próxima à região de Maringá, a Cascavel. Ao final do mandato, pelas realizações administrativas e desenvolvimento social e econômico experimentado, foi escolhido, Campo Mourão foi escolhido como município modelo do Paraná. Ao sair do cargo, Milton Luiz Pereira recebeu uma surpresa especial, um Fusca, presente de todos os habitantes da cidade que ele guardou com muito carinho, após restituir o dinheiro, em dinheiro, o presente. Uma pessoa exemplar e um juiz admirável, afirmou o ministro Ari Pargênlio. Então, vejo bem, um homem que sai hoje da política, ou saiu na época da política, e recebe da sua comunidade um presente, um Fusca, pelo trabalho realizado como administrador. Então, foi nesse sentido a nossa homenagem deste curso também ao ministro Luiz Pereira, a pedido e a lembrança importante feita pelo desembargador Thompson, que é o nosso diretor da Escola da Magistratura do Tribunal Regional Federal da 4ª Região. Eu gostaria de agradecer, né, o apoio que nós recebemos da universidades, da Unifil, da Ordem dos Advogados do Brasil, da Subseção Judiciária do Paraná, que nos acolheu. E eu fiz questão também de realizar esse curso fora da nossa casa, né? Aproximarmos mais das instituições que são parceiros, né? Como disse o Wambier, parceiros, e que às vezes nós ficamos aí numa luta incessante com algumas instituições parceiras à magistratura. Eu gostei da postura de Wambier quando ele diz: a OAB, às vezes, se apequena, mas nós também, dentro do Poder Judiciário, dentro da JUF, dentro das nossas associações regionais, nós também, às vezes, nos tornamos pequenos, discutindo apenas questões corporativas e não cobrando dos nossos associados, sim, defendendo com justiça os nossos direitos como associados nas associações, mas também cobrando dos associados as responsabilidades, dizendo não na hora que tem que dizer não, e não assumindo apenas um corporativismo.
Então, eu gostei muito da forma como o Vanbier critica de forma construtiva, evidentemente, a sua instituição, a Ordem dos Advogados do Brasil, e nós temos também que fazer uma reflexão sobre a nossa postura como magistrado nas nossas instituições. Eu gostaria de agradecer aos colegas magistrados, porque eu sei que não é fácil. Não é fácil. 2 dias de permanência num recinto, com o volume de processo que vocês têm, eu tenho, que vocês têm, deixar esse tempo sagrado desse volume de processo para permanecer 2 dias recebendo alguma não, eu acho que foi espetacular informações das pessoas que passaram por aqui, também que deixaram os seus afazeres e vieram se dedicar a um tempo para nós, a um tempo rompendo com o nosso tempo de velocidade para um tempo de reflexão. Eu espero, sinceramente, do fundo do meu coração, que tenha servido e tenha contribuído, pelo menos, para uma reflexão. E eu faço a questão de todas as obras que foram citadas aqui, todos os autores que foram citados aqui, porque é nisso que está a riqueza de um curso como este, chegue à mão de todos vocês, assim como à mão de todos os estudantes e todos que participaram. É só essa cobrança que eu faço a Imagens, que não esqueçam disso, de encaminhar esse rico, essa rica bibliografia que foi exposta durante esses 2 dias aqui em Londrina. Gostaria de agradecer e parabenizar os alunos pelo comportamento, pela paciência, porque eu sei da necessidade, da velocidade dos nossos contatos diários, né? Vocês foram brilhantes, brilhantes pela participação, pela forma gentil que receberam a todos os palestrantes que vieram. E para que vocês tenham uma ideia do que é também a magistratura no seu aperfeiçoamento. Isso é rotina magistrado estar nesse tipo de curso, não é só no desempenho normal da função, mas é um curso difícil. Difícil pelo tempo, difícil pela participação efetiva. Não é fácil você se aprimorar, não é fácil você se atualizar. Isso é rotina nossa. É a rotina da magistratura da 4ª Região, graças a Deus. Porque a 4ª Região, nós podemos nos vangloriar disso, ela tem como marco essa atividade constante de aperfeiçoamento da magistratura. Gostaria de agradecer aos servidores de Curitiba que se deslocaram para dar todo o apoio logístico, aos servidores aqui da Subseção Judiciária de Londrina, né, que trabalharam, que também deram apoio à escola. Meus sinceros agradecimentos a todos os servidores que também vieram participar, ou trabalhando ou participando do curso. Sem vocês, sem as pessoas que participam do outro lado, não há sentido nenhum em qualquer realização de um curso ou de aperfeiçoamento, seja lá o que for. E gostaria de agradecer especialmente aos servidores da Imagem. Em nome da Cristina, agradeço a Ana, agradeço a Rosângela e todos que participaram e que nos deram um apoio. Eu me sinto honrado de fazer parte de uma magistratura federal que tem a Escola da Magistratura. Isso nós podemos dizer de boca cheia. A Imagens, as pessoas que ali trabalham procuram muitas vezes resolver os nossos problemas e não burocratizar, qualquer necessidade que tenhamos de aperfeiçoamento. Se fosse pela escola, seria maravilhoso. Então, eu agradeço aos servidores da Imagem. E, com isso, eu gostaria de encerrar os nossos trabalhos, que todos tenham um bom retorno às suas residências, tenham uma boa viagem, que Deus acompanhe a todo mundo, e aos alunos também, meus sinceros agradecimentos, que tenham uma boa festa, hoje é sexta-feira, vão para a Gandaia, vão se divertir, porque vocês são jovens, tá bom? E daqui a uns dias vocês estão trabalhando, que nem a gente, diminui muito o tempo para esse divertimento. Obrigado a todos, e dou por encerrada a nossa sessão.